Israel intensificou ainda mais a ofensiva contra a faixa de Gaza nesta terça-feira. Khan Yunis, principal cidade do sul do enclave, é alvo de intensos bombardeios. O Hamas disse que o número de mortos já chega a quase 21 mil no território palestino. Israel prossegue com os bombardeios à faixa de Gaza nesta terça-feira, depois de anunciar que pretende intensificar ainda mais a guerra contra o Hamas, até desmilitarizar e desradicalizar o território palestino. Em Khan Yunis, principal cidade do sul do enclave, e onde o exército israelense concentra grande parte da ofensiva contra o grupo islamista, era possível observar a fumaça provocada pelos bombardeios. Israel informou que atacou mais de 100 alvos do Hamas nas últimas horas, incluindo acessos a túneis e posições militares, em particular em Jabalia, no norte, e em Khan Yunis. A cidade de Rafah, que abriga dezenas de milhares de deslocados na fronteira com o Egito, também tem sido intensivamente bombardeada. Mais de 85% dos 2,4 milhões de habitantes do território palestino precisaram deixar suas casas após o início do conflito. A ajuda humanitária à população de Gaza não registrou grande aumento, apesar de uma resolução aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na sexta-feira exigir a entrada de suprimentos em larga escala. Em meio à pressão internacional por uma nova pausa nos combates, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda que a guerra contra Hamas vai ser longa. O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta terça-feira que mais de 20.900 pessoas já morreram desde o início da ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, como resposta ao ataque sem precedentes sofrido em 7 de outubro. O exército israelense, por sua vez, disse que 158 militares foram mortos após o começo das incursões terrestres no fim de outubro. O Hamas ainda mantém 129 reféns em cativeiro. E a Marinha Indiana reforçou a presença no Mar da Arábia após o ataque a navios comerciais ali na região. A Marinha da Índia anunciou a mobilização de 3 navios de guerra e um avião de reconhecimento no Mar da Arábia para manter uma presença após uma série de ataques a navios comerciais na região. Segundo o comunicado, 3 destroyers e um avião da patrulha marítima foram enviados em resposta à recente onda de ataques no Mar da Arábia. No sábado, um navio-tanque com produtos químicos foi atacado perto da costa indiana com um drone, lançado do território iraniano, de acordo com o governo dos Estados Unidos. Mas o Irã negou a acusação. Nas últimas semanas, vários ataques com drones e mísseis foram registrados no Mar Vermelho, reivindicados pelos rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, que afirmam atuar em solidariedade com os palestinos de Gaza. O navio atacado no sábado, com bandeira da Libéria e que pertence a uma empresa japonesa, estava ancorado diante do porto de Mumbai nesta segunda-feira. A Marinha Indiana afirma que uma análise da zona de ataque e dos destroços encontrados no navio apontam para um ataque com drone. Os ataques a navios comerciais na zona obrigaram as principais empresas de transporte marítimos que operam nesta região estratégica entre a Europa e a Ásia a adotar rotas mais longas e caras para garantir a segurança. Uma fuga em massa foi registrada em uma região da Nigéria, onde ataques mataram mais de 160 pessoas. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas. Essas imagens são famílias inteiras fugindo de casa na região de Bocos. Os moradores estão com medo de novos ataques de grupos armados. Entre sábado e a noite desta segunda-feira, várias aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, foram alvo desses grupos. De acordo com o balanço atualizado ontem, mais de 160 pessoas morreram. Monde Kassá, presidente do Conselho de Governo de Bocos,
Uma circunscrição que tem sido foco de tensões religiosas e étnicas há vários anos, destacou que as hostilidades começaram no sábado e continuaram na segunda pela manhã. Kassab afirmou ainda que mais de 300 pessoas ficaram feridas. Ele relatou que grupos armados atacaram não menos de 20 vilarejos. No domingo, o governador do estado de Plateau qualificou a ação de bárbara, brutal e injustificada. Em sua conta na Rede X, a ONG Anistia Internacional reagiu a essa onda de violência, estimando que as autoridades nigerianas sempre falharam em seus esforços para acabar com esses ataques frequentes no estado de Plateau. As populações da região noroeste central da Nigéria vivem aterrorizadas pelos ataques de grupos jihadistas e facções criminosas que saqueiam as aldeias e matam ou sequestram os seus moradores. A Ucrânia celebrou no dia 25 de dezembro seu Natal em vez de 7 de janeiro pela primeira vez em 106 anos. O motivo foi se afastar da tradição russa, já que os países estão há quase 2 anos em guerra. Os ucranianos anteciparam o Natal e quebraram uma tradição ortodoxa russa. Este ano, a celebração ocorreu no dia 25 de dezembro e não em 7 de janeiro, como faziam até agora, seguindo a Igreja Ortodoxa Russa. A nova data da celebração cristã, determinada em função do calendário gregoriano, foi aprovada pelo parlamento da Ucrânia em julho e promulgada pelo presidente Volodymyr Zelensky. A decisão de alterar a data em que os cristãos celebram o nascimento de Cristo é parte de uma série de medidas adotadas pela Ucrânia para estabelecer uma distância da Rússia, como as mudanças de nomes de ruas e cidades que recordam a época em que o país era parte da União Soviética. A lei revela a distância entre as igrejas da Ucrânia e da Rússia, que aumentou desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Algumas igrejas ortodoxas, incluindo da Rússia e da Sérvia, continuam utilizando o calendário juliano para suas celebrações religiosas, e não o gregoriano, concebido no fim do século XVI. Durante o regime soviético, entre 1917 e 1991, que defendia o ateísmo, as celebrações de Natal sofreram uma fusão com as festas de Ano Novo, que continuam sendo a principal celebração para muitas famílias ucranianas. E olha só essa, a ideia pode parecer absurda para a maioria das religiões, encontrar Deus sobre o consumo de álcool. Mas, na África do Sul, uma igreja não só usa a bebida em suas celebrações, como acredita que ele abre as portas para o Espírito Santo. As celebrações da Igreja Gabola, da África do Sul, são realmente uma festa regada a cerveja e uísque. Os fiéis podem beber álcool durante os cultos, inclusive as cerimônias são realizadas em bares e restaurantes. Na Igreja Gabola, o álcool é o que nos conecta com o nosso Deus. Quando estou sob a influência do álcool, estou sob a influência do Espírito Santo ao mesmo tempo. Gabola significa beber em Tswana, um dos idiomas oficiais da África do Sul. De acordo com o fundador, a ideia é atrair os fiéis rejeitados pelo consumo de bebidas alcoólicas por igrejas tradicionais. Não é uma desculpa para beber, porque quando vamos, abrimos a Bíblia, lemos versículos e rezamos. Após adorar a Deus, higienizamos nossos estômagos com uma cerveja. A congregação Gabola não é reconhecida oficialmente pelo Conselho Sul-Africano de Igrejas, o que não parece fazer muita diferença para os fiéis. Now and forevermore. You are a pastor in the house of Kabula Church. There's nothing like Kabula. You know, at Kabula... Não há nada como a Gabola. Na nossa igreja, a pessoa pode aprender, crescer, porque está entre gente que não julga, que nos permite sermos como somos. A África do Sul proibiu a venda de álcool durante o confinamento contra a Covid-19, mas a proibição já foi revogada para a alegria das almas e dos corpos da Igreja Gabola.
Depois do intervalo, vamos rever os principais destaques do esporte em 2023. O Brasil se despediu do maior jogador de futebol do século, o Rei Pelé. Campeonato Brasileiro foi marcado por vexame do Botafogo e pela consagração do jovem Hendrick, do Palmeiras, que levou o clube paulista para mais um título nacional. É logo depois do intervalo. Fique com a gente.